Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje eu trago para vocês o passo a passo desse jogo americano que é muito fácil de confeccionar, rápido, super econômico e é um luxo. Ele ficou com a medida de 48 por 32 e acompanha o porta-talheres e o link com o passo a passo do porta-talheres eu vou deixar na descrição deste vídeo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos. Toda semana eu trago vídeos de passo a passo aqui para o canal. Deixa também o seu comentário e um like, que me ajuda muito aqui no YouTube e me incentiva a trazer mais vídeos de passo a passo para o canal. Deixa um hypar nesse vídeo, você não paga nada e vai estar dando uma nota para o meu canal. Mas se você puder me ajudar ainda mais, torna-se um membro aqui desse canal, você vai estar apoiando muito o meu trabalho. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou estar utilizando barbante na numeração 6, na cor branco, cola para artesanato, tesoura para os arremates. A gente vai precisar dessa florzinha aqui para aplicação. E essa florzinha eu já tenho o passo a passo dela aqui no canal e eu vou estar deixando o link na descrição deste vídeo. Nós vamos precisar da mesma linha que a gente fez a florzinha. Então, você pode estar confeccionando a florzinha com o material da sua preferência. E os detalhes da peça a gente vai fazer com a mesma linha que você confeccionar a florzinha. E a agulha para crochê é a 3,5 milímetros. Eu vou iniciar fazendo o nozinho inicial e um total de 30 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz aqui as 30 correntinhas e eu vou contar a partir dessa da agulha. 1, 2, 3, 4, 5 e na sexta correntinha eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. E eu fiquei aqui com um bloquinho de 3 pontos altos e uma alcinha de 5 correntinhas. Eu vou fazer uma correntinha de espaço, vou pular uma correntinha e vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos, um para cada correntinha de base. Ficando assim. Uma correntinha de espaço, pulo uma correntinha e mais um bloquinho de 3 pontos altos. E a gente vai fazer bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha e pulando uma correntinha de base até a gente chegar aqui no penúltimo ponto das correntinhas. Eu fiz aqui todos os bloquinhos de 3 pontos altos. E nessa primeira volta, a gente fica com um total de 6 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui eu tenho uma alcinha de 5 correntinhas e aqui eu também vou fazer uma alcinha. Então, eu vou pular o penúltimo ponto, faço uma correntinha de espaço e venho no último ponto e aqui eu faço um ponto alto. Então, essa primeira volta fica assim. Agora aqui, eu não vou virar o meu trabalho. Eu vou voltar aqui, olha, nesse espaço de uma correntinha entre o bloquinho e o ponto alto que a gente terminou de fazer. E eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou fazer 3 correntinhas, que me dá a altura de um ponto alto. Vou voltar nesse espaço e vou fazer aqui mais 2 pontos altos.
E aqui eu fico, então, com 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço e ainda nesse espaço de uma correntinha aqui, olha, desse ponto alto que a gente acabou de fazer, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Esse arremate eu já vou escondendo agora, olha, nesses 3 pontos altos que a gente vai fazer aqui. Então, aqui, eu fiquei com 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos dentro desse espaço de uma correntinha. Agora, eu vou fazer a parte reta. E a parte reta, eu vou fazer uma correntinha, pulo o bloquinho, venho no espaço de uma correntinha, e aqui eu faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha e faço um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, no próximo espaço de uma correntinha, 3 pontos altos, e a gente vai preencher todos os espaços de uma correntinha que a gente tem, olha, com bloquinhos de 3 pontos altos, até chegar no último bloquinho, aqui nessa alcinha. Então, aqui no bloquinho, aqui no espacinho de uma correntinha, faço um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, e no espaço de uma correntinha, 3 pontos altos. E essa parte fica assim, olha. E eu cheguei na alcinha de 5 correntinhas. Aqui eu vou fazer uma correntinha de espaço e eu vou vir para essa alcinha. E aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas, volto nessa alcinha, faço mais 3 pontos altos. A gente tá fazendo aqui, olha, o cantinho. Duas correntinhas e agora, ainda nesse espaço, mais 3 pontos altos. Então, aqui, a gente fez, olha, o cantinho da peça. E agora, a gente voltou para a parte reta, e na parte reta, em todas as voltas, vai ser uma correntinha, e a gente preenche os espaços de uma correntinha com 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho para o próximo espaço de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Então, aqui eu vou seguir fazendo, para o vídeo não ficar muito longo, os bloquinhos de 3 pontos altos, até eu chegar aqui no outro cantinho, para completar aqui, olha, o bloquinho do espacinho. Então, eu vou fazer aqui os bloquinhos de 3 pontos altos nos espaços de uma correntinha, e quando eu chegar aqui no último espacinho, eu volto pra gente fazer o cantinho aqui juntos. Eu fiz aqui todos os bloquinhos, e agora a gente vai fazer aqui, olha, o cantinho. O cantinho vai ficar igual esse cantinho aqui, com 3 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. A gente já tem 2, e agora a gente vai completar esse cantinho. Então, eu faço aqui uma correntinha e venho para essa alcinha aqui, onde a gente já fez os 2 bloquinhos, e vou fazer o terceiro bloquinho de 3 pontos altos. Ficando assim. E agora, pra gente fechar essa volta, eu vou laçar o meu fio e eu vou vir na terceira correntinha que eu subi para iniciar, e eu vou fazer aqui meio ponto alto. Fico com as 3 laçadas, laço e fecho todas elas junto. E para esse retângulo ficar retinho, ficar um retângulo perfeito, a gente vai subir aqui 3 correntinhas, que dá altura de um ponto alto, e vai virar o trabalho. E a gente vai trabalhar do lado avesso da peça. Aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos. E aqui, olha, eu fiquei com meio leque.
Vou fazer agora a parte reta. E a parte reta a gente faz com uma correntinha de espaço e no espaço de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e a gente vai completando agora os espaços de uma correntinha com 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e no espaço de uma correntinha eu faço um bloquinho de 3 pontos altos. E vai ficando assim. Eu vou fazer aqui, então, em todos os espaços de uma correntinha, os bloquinhos de 3 pontos altos. E quando eu chegar aqui no cantinho, eu volto pra gente fazer o cantinho juntos. Eu fiz aqui, olha, o último bloquinho da parte reta. E agora a gente vai fazer os leques dos cantinhos. Então, aqui, concluí o último bloquinho, vou fazer uma correntinha e eu vou vir aqui, olha, pro primeiro espaço de 2 correntinhas, é que eu vou fazer um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto nesse mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, olha, terminei o leque, faço uma correntinha de espaço, venho para o próximo cantinho de 2 correntinhas e aqui eu vou fazer mais um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço. Então, os cantinhos vai ficando assim, um leque em cada cantinho. Uma correntinha de espaço entre eles e eu voltei para a parte reta. A parte reta, uma correntinha de espaço e eu vou preencher os espaços de uma correntinha com bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E quando eu chegar aqui no próximo cantinho, eu volto pra gente fazer o leque do cantinho juntos. Eu fiz aqui todos os bloquinhos da parte reta e eu cheguei no espaço de 2 correntinhas. E a gente vai fazer os cantinhos sempre igual, então aqui nesse espaço de 2 correntinhas eu tenho que fazer o mesmo que eu fiz nesse cantinho aqui. A gente vai fazer um leque. Eu vou fazer uma correntinha de espaço e nesse espaço de 2 correntinhas, o leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, opa, e 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e aqui eu já fiz meio leque. Então, a gente só vai completar esse leque aqui. Então, nesse espacinho, a gente vai fazer 3 pontos altos. E fechar essa volta com meio ponto alto na terceira correntinha que eu subi para iniciar essa volta, laço e tiro todas as laçadas de uma vez. Essa volta fica assim. Agora, pra gente ter um retângulo perfeito, a gente vai fazer aqui 3 correntinhas, que dá altura de um ponto alto, e vai virar o trabalho. Nesse espaço, a gente vai fazer meio leque, então, são mais 2 pontos altos. Eu fiquei com meio leque. Em todos os espaços de uma correntinha, eu preencho com bloquinhos. Então, aqui, entre um leque e outro, da volta anterior, eu fiz um espaço de uma correntinha. Então, eu vou preencher com um bloquinho de 3 pontos altos. Faço uma correntinha e nesse espaço, olha, de uma correntinha entre os 2 leques, eu vou preencher com um bloquinho. 3 pontos altos, uma correntinha. E no leque, a gente sempre vai fazer leque. Então, em toda a peça, esse jogo americano, ele é muito, muito fácil de fazer. E também é muito econômico.
E em todos os espaços de uma correntinha, a gente vai colocar bloquinho de 3 pontos altos. Nos cantinhos, sempre vai ser leque dentro do leque. Então, eu fiz o bloquinho do espacinho de uma correntinha de espaço, e no leque, eu faço leque. Duas correntinhas, volto dentro do leque e faço mais 3 pontos altos. Então, o cantinho sempre vai ser leque dentro do leque. Vou fazer uma correntinha de espaço e preencher todos os espaços de uma correntinha com 3 pontos altos até eu chegar no leque. Então, aqui, olha, parte reta, sempre preenchendo os espaços de uma correntinha com 3 pontos altos. E quando eu chegar aqui no leque, eu volto com vocês. Eu fiz todos os bloquinhos e eu cheguei aqui no outro cantinho. Então, em todas as voltas, eu faço leque dentro do leque. Aqui, então, eu faço uma correntinha e aqui dentro do leque, eu vou fazer o leque de 3 pontos altos. Duas correntinhas, volto e preencho o leque com mais 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço. E se todo o espaço de uma correntinha eu preencho com um bloquinho de 3 pontos altos, então aqui eu faço 3 pontos altos. Uma correntinha e eu vou fazer leque dentro do leque, que é o cantinho. Duas correntinhas e faço leque dentro do leque. Ficando assim. Então, gente, agora a gente vai fazer a parte reta, completando os espaços de uma correntinha com os bloquinhos de 3 pontos altos, até eu chegar aqui, aonde eu já tenho meio leque. Fiz aqui todos os bloquinhos e cheguei no leque. Aqui, nesse cantinho, a gente já tem meio leque pronto. A gente vai completar esse leque. Então, eu fiz uma correntinha, venho aqui nesse espaço e completo o leque com 3 pontos altos. E agora aqui, meus amores, eu vou fazer com vocês mais uma volta, porque esse jogo americano, ele é muito fácil, muito econômico, é bem rápido de confeccionar. E essa sequência de pontos que a gente fez aqui, a gente vai seguir fazendo por toda a base, até a gente ficar com um total de 10 leques. Então, eu tenho aqui, olha, a primeira volta. Eu tô contando, olha, essa é a primeira volta que a gente fez para iniciar, de 6 bloquinhos. Eu tô contando desde esse primeiro leque, então eu já tenho 1, 2, 3 e vou fazer mais uma volta com vocês, tá? Mais uma volta para não ficar dúvidas e depois é só seguir fazendo. Aqui, então, em todas as voltas, para concluir a volta, eu fecho com meio ponto alto na terceira correntinha que eu subi para iniciar. Faço aqui 3 correntinhas que me dá altura de um ponto alto. Viro o meu trabalho. E aqui, dentro do leque, eu vou iniciar sempre com meio leque. Então, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E eu tenho meio leque. Faço uma correntinha de espaço. E em todos os espaços de uma correntinha, eu completo, eu vou preencher com bloquinhos de 3 pontos altos. Uma correntinha e no espaço de uma correntinha, bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos, então, até eu chegar aqui no próximo leque. E eu fiz aqui todos os bloquinhos e cheguei no leque. Então, em todas as voltas, a gente vai fazer
uma correntinha de espaço para passar para dentro do leque e leque dentro do leque. Então, eu faço 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto, completo o leque com 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e depois do leque eu tenho um espaço de correntinha. Então, no espaço de correntinha, sempre vou preencher com 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, no próximo espaço de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e eu cheguei no leque. No leque, eu sempre faço leque dentro do leque. 2 correntinhas de espaço, preencho o leque. Uma correntinha de espaço e eu vou fazer os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha dessa outra parte aqui. Então, leque dentro do leque nos cantinhos e bloquinhos de 3 pontos altos nos espaços de uma correntinha. Vou fazer aqui os meus. Quando eu chegar no leque, volto com vocês. Eu fiz aqui todos os bloquinhos, cheguei novamente no leque. Então, no leque, eu vou fazer leque dentro do leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, volto, completo esse leque com mais 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e vou preencher os espaços de uma correntinha com os bloquinhos até eu chegar no próximo leque. Sempre para iniciar o leque eu faço uma correntinha de espaço e aqui eu já tenho meio leque, que é onde a gente inicia. Então, eu só completo esse leque com mais meio leque. E concluo essa volta com meio ponto alto na terceira correntinha que eu subi para iniciar. Faço 3 correntinhas, viro meu trabalho e vou iniciar a próxima volta. Nós vamos seguir fazendo essa sequência de pontos até a gente ficar com um total de 10 leques. Eu já tenho 4 prontos, vou fazer mais 6 e volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz aqui as 10 voltas e olha como fica um retângulo perfeito. E aqui, olha, então, a contar do bloquinho aqui, olha, dessa primeira volta do meio, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leques. E agora, eu vou iniciar a próxima volta, então, eu vou fazer aqui 3 correntinhas e vou virar o meu trabalho. Aqui, dentro do leque, eu vou voltar e vou fazer mais um ponto alto. Então, a gente vai continuar fazendo o leque dentro do leque. Só que nessa volta, a gente vai fazer um leque de 2 pontos altos. Então, aqui eu já tenho meio leque. Agora, nessa volta, eu vou completar aqui o cantinho. Então, para cada pontinho alto do leque, eu vou colocar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Ficando assim. No espaço de uma correntinha, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. Então, no cantinho, eu fiquei com 2 pontos altos dentro do leque. Um ponto alto para cada ponto de base do leque. No primeiro espacinho, 2 pontos altos. Eu não vou fazer correntinha de espaço. Eu vou vir aqui, olha, para o próximo espacinho. E aqui eu vou fazer um leque de 2 pontos altos. 2 correntinhas, volto e faço mais 2 pontos altos. Ficando assim.
Vou para o próximo espaço e faço mais um leque. Então, agora, nos espaços de uma correntinha, aonde a gente fazia o bloquinho de 3 pontos altos, a gente vai fazer um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Sem correntinha de espaço, eu passo para o próximo espaço. E aqui mais um leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Sem correntinha de espaço, no próximo espaço, 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto e completo o leque com 2 pontos altos. Então, em todos os espacinhos de uma correntinha, nós vamos colocar um leque de 2 pontos altos. Até eu chegar aqui, olha, nesse penúltimo espacinho. O espacinho antes do cantinho que a gente completa. Então, eu vou completar aqui os leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos até o meu penúltimo espacinho e volto com vocês. Eu fiz aqui todos os leques no espaço de uma correntinha e eu cheguei no penúltimo leque. Então, no último espacinho, antes da gente fazer aqui, olha, o cantinho, a gente sempre vai preencher esse espacinho do cantinho, tá? Então, aqui, nesse último espacinho, sem correntinha de espaço, eu vou fazer 2 pontos altos e sigo preenchendo com ponto alto até o meio do leque. Então, um ponto alto para cada ponto alto do leque. E dentro do leque, um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, o cantinho, gente, sempre fica assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, aqui, vou preencher esse leque, fazendo um ponto alto em cada pontinho de base. E esse primeiro espacinho depois do leque. Então, o cantinho é feito dessa forma. E agora, a gente vai fazer os leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos em todos os espacinhos. Sem correntinha de espaço, venho para o próximo espacinho de uma correntinha, 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto, faço 2 pontos altos. Sem correntinha de espaço, passo para o próximo espacinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto, faço mais 2 pontos altos. Próximo espacinho, mais um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E agora, a gente vai fazer em todos os espacinhos o leque de 2 correntinhas, 2 pontos altos e 2 correntinhas até eu chegar no meu penúltimo espacinho. Para não ficar dúvidas, vou fazer mais uma vez aqui, olha, o cantinho com vocês. Então, quando eu chegar aqui nesse penúltimo espacinho, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu fiz todos os leques e eu cheguei no penúltimo espacinho. No último espacinho, antes do cantinho, a gente não faz leque, a gente só preenche com 2 pontos altos, porque a gente vai preencher aqui, olha, os pontos altos do leque até a gente chegar no meio do leque. Então, aqui, sempre sem correntinha de espaço, eu vou fazer 2 pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto de base do leque. E no meio do leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas, volto, completo o leque dentro do leque. Agora, de 2 pontos altos
e sigo fazendo um ponto alto para cada ponto alto do leque. E no primeiro espacinho depois do leque, também completo com 2 pontos altos, ficando com 7 pontos altos de cada ladinho do cantinho. E agora eu sigo fazendo os leques de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos em cada espacinho. Então, gente, os cantinhos a gente sempre vai fazer assim, tá? E em cada espacinho a gente vai fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar no primeiro pontinho que eu fiz para iniciar, no primeiro lequezinho que eu fiz, olha, meio leque dentro do leque, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí mais essa volta, ficou assim. E chegando aqui, no último ponto aqui, fiz o leque, a outra metade do leque dentro do leque. E essa volta eu não vou fechar virando o trabalho. Para fechar essa volta, eu vou fazer 2 correntinhas e eu vou fechar com um ponto baixíssimo bem na terceira correntinha que eu subi para iniciar essa volta. Porque com o barbante na cor branco, a gente vai iniciar agora a última volta. Depois a gente só vai fazer o detalhe rosa e aplicar a florzinha. Então, para iniciar essa volta, eu vou fazer 3 correntinhas, que me dá altura de um ponto alto. E um ponto alto para cada ponto de base aqui do cantinho. E agora aqui, sem fazer correntinha de espaço, eu vou vir para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, venho para o próximo leque. E nesse próximo leque, eu vou preencher um ponto alto para cada ponto de base. E aqui dentro do leque, eu vou colocar 4 pontos altos. E 4 pontos altos. Faço um ponto alto para cada ponto de base. Ficando assim. Nesse próximo leque, sem correntinha de espaço, ponto baixo. Laço meu fio e no próximo eu preencho um ponto alto para cada ponto de base do leque. No espaço de 2 correntinhas, 4 pontos altos. E um ponto alto para cada ponto alto do leque. Então, em um leque, eu vou fazer ponto baixo. O outro leque, eu preencho com pontos altos, faço 4 pontos altos no espaço de 2 correntinhas e fico com um total de 8 pontos altos. Um para cada ponto alto de base, dentro do leque. 4 pontos altos. E um ponto alto para cada ponto de base, e eu fiquei com 8 pontos altos. Assim, olha. Esse próximo leque, se aqui eu completei com 8 pontos altos, aqui eu só faço ponto baixo. E agora eu cheguei no cantinho. O cantinho eu vou completar um ponto alto para cada ponto de base. E eu fiquei aqui, olha, com 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E dentro do leque, eu vou continuar fazendo leque.
2 pontos altos, 2 correntinhas, volto, faço mais 2 pontos altos. Então, essa volta, ela fica assim. Vou fazer agora o outro lado aqui do leque. Então, dentro do leque, eu continuo fazendo leque. Os 7 pontos altos do leque, eu completo. Um ponto alto para cada pontinho de base. Ficando assim o cantinho. E eu cheguei no primeiro leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. No primeiro leque, ponto baixo, sem correntinha de espaço. Se você achar que a sua peça vai repuxar, você pode pôr uma correntinha, mas não é necessário, tá? Mas depende, às vezes, né, tem um ponto mais justinho, pode pôr uma correntinha antes desse primeiro ponto baixo. Os outros, gente, a gente não precisa, tá? Se nesse eu fiz ponto baixo, esse eu vou preencher com 8 pontos altos, sendo um para cada ponto de base. No espaço de 2 correntinhas, faço 4 pontos altos. E preencho os outros 2 pontos altos do leque. Então, esse leque eu preenchi com 8 pontos altos. Nesse, faço ponto baixo. E eu vou fazer essa sequência até eu chegar aqui no próximo cantinho. Quando eu chegar aqui no próximo cantinho, eu faço mais uma vez aqui o cantinho, o leque do cantinho com vocês, para não ficar dúvidas, e depois é só seguir fazendo. Essa sequência a gente vai fazer na peça toda. Eu dei a volta toda e eu cheguei mais uma vez no cantinho. Então, eu vou fazer mais esse cantinho aqui com vocês, e depois é só seguir fazendo essa sequência de pontos por toda a volta. Então, aqui no cantinho, olha, fiz um ponto baixo no último leque dessa volta, e no cantinho a gente vai preencher todos os pontinhos altos com o ponto alto. Então, a gente vai fazer um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no próximo, e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até eu chegar no meio do leque. Dentro do leque, agora eu faço um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, completo o leque com mais 2 pontos altos, e sigo fazendo ponto sobre ponto, desse outro ladinho do leque aqui também. Até o último ponto. Então, o cantinho, olha, fica assim. Concluí aqui o cantinho, eu vou fazer no primeiro leque um ponto baixo, e sem correntinha de espaço, eu vou seguir fazendo em um leque um ponto baixo, e no próximo 8 pontos altos, um para cada pontinho de base do leque. Dentro do leque, 4 pontos altos, e mais um para cada ponto de base. E dentro do leque, ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo assim por toda essa volta. Vou dar a volta toda, e quando eu chegar bem no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu dei a volta toda e eu cheguei bem no pontinho que eu fiz para iniciar. Aqui, como eu iniciei bem no primeiro ponto alto, então eu fiz o leque dentro do leque, e eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi para iniciar essa volta,
E aqui eu já posso cortar o fio. Eu vou dar um nozinho. Agora aqui, nós vamos fazer um acabamento com a mesma linha que a gente usou para fazer a aplicação que a gente vai colocar nessa peça. Olha como ela fica linda. E com o meu fio na cor rosa, eu vou estar usando a mesma agulha. Essa aqui é a linha PET para amigurumi, mas ela tem quase a mesma espessura do barbante número 4. Mas se você fez com linha para amigurumi, você pode continuar com a mesma agulha. A gente pode iniciar essa volta em qualquer lugar da peça. E eu vou iniciar bem nesse daqui, olha, para mostrar para vocês como a gente vai fazer o cantinho e a parte reta, que é bem fácil, tá? A gente vai fazer só uma voltinha de acabamento. Vou passar a minha agulha aqui, olha, de frente para trás, bem na pontinha do ponto, pegando as duas alcinhas do ponto. E a gente deixa uma sobrinha pra gente fazer um arremate depois. Então, eu vou trazer ela aqui pra frente, olha. E a gente vai fazer apenas uma volta de ponto baixíssimo. Essa volta de ponto baixíssimo, a gente não vai fazer muito apertado para não repuxar a nossa peça, tá? Olha, então eu vou vir aqui. Pego essa sobrinha aqui, olha, passo aqui pra frente, para mim fazer o meu primeiro ponto e já dar uma prendidinha nessa sobra. E aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo sem apertar. Vou tirar essa sobrinha, deixo aqui agora, que depois eu vou fazer o arremate com ela. E a gente vai fazer uma volta só de pontos baixíssimos. Pegando bem na alcinha do ponto, olha, bem no pontinho alto que a gente fez, pegando as duas alcinhas do ponto baixíssimo. E é apenas uma volta de acabamento. Então, a gente não aperta essa volta de pontos baixíssimos. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo em cada pontinho de base, sem pular nenhum ponto, tá, gente? Olha, é apenas um ponto baixíssimo em cada ponto, tá? Ela vai ficando assim, olha. A gente vai seguir fazendo apenas um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. A gente não pula nenhum ponto. Então, para cada ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo normal, pegando as duas alcinhas do ponto e fazendo ponto baixíssimo, sem apertar o pontinho baixíssimo. Bem fácil esse acabamento, eu sigo fazendo, olha. Um ponto baixíssimo para cada pontinho de base. Cheguei aqui, olha, onde eu fiz o pontinho baixo, faço ponto baixíssimo no pontinho baixo também. E eu cheguei, olha, bem no meio do leque. Aqui no meio do leque eu vou entrar, olha, fiz o pontinho baixíssimo do último ponto, faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, faço um pontinho picô, volto aqui no espaço de duas correntinhas, faço um ponto baixo e sigo fazendo o contorno em pontos baixíssimos, tá? Então, aqui é bem simples, a gente vai fazer dentro do leque um pontinho picô, assim. Ele vai ficar dessa forma assim. E agora eu sigo fazendo um pontinho baixíssimo, em cada ponto de base. E quando eu chegar no espacinho de duas correntinhas aqui do leque, eu faço mais uma vez com vocês o pontinho picô aqui das duas correntinhas do cantinho, mas é bem fácil, é só um contorno em pontos baixíssimos e um picôzinho no cantinho aqui de duas correntinhas. Vou fazer aqui os pontos baixíssimos, chegando aqui eu faço mais uma vez o picôzinho com vocês. Fiz todos os pontinhos baixíssimos, ficou assim, e eu cheguei mais uma vez no espacinho de duas correntinhas. Aqui eu vou fazer ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, volto, pego as duas alcinhas do ponto, faço um ponto baixo, formando um pontinho picô, volto aqui no espaço de duas correntinhas e faço mais um ponto baixo. E agora eu sigo fazendo um ponto baixíssimo em cada pontinho de base. Então, aqui
é só seguir fazendo. Quando chegar no espacinho de 2 correntinhas, a gente faz o pontinho picô e eu vou dar a volta toda fazendo um ponto baixíssimo. Em cada ponto alto, o pontinho picô no espacinho de 2 correntinhas do cantinho e volto agora pra gente fazer esse arremate e fazer a aplicaçãozinha da flor. Eu dei a volta toda, contornei toda a peça em pontos baixíssimos, olha que lindo que fica. E agora aqui, cheguei, olha, no último pontinho, bem no pontinho que eu fiz para iniciar essa volta. Eu vou cortar aqui o meu fio uma quantidade suficiente para a gente fazer esse arremate, então eu vou cortar um pedacinho um pouquinho maior, melhor sobrar do que faltar. E esse último pontinho aqui, a gente vai fazer um pontinho falso. Então, eu vou puxar toda essa sobra aqui pra frente. E eu vou passar aqui, olha, com a agulha por baixo do primeiro pontinho. Você pode pegar uma agulha mais fina para não estragar o ponto baixíssimo, desse primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Pego essa sobrinha, passo aqui por baixo dele. Trago aqui pra trás. Vou dar uma ajustadinha nesse ponto pra ficar do tamanho dos outros. E agora eu vou voltar bem no meio aqui, olha, desse último pontinho que eu fiz. E eu tenho que sair aqui, olha, bem no meio do pontinho. Pego essa sobrinha, passo aqui por dentro dele. Assim. E a gente fez o último pontinho baixíssimo, um pontinho falso. Agora, a gente vai ajustar ele, arrumar, deixar do tamanho dos outros. Deixar bem bonitinho. E essa sobrinha, a gente vai passar por baixo dos fios aqui, olha, até a gente encontrar com essa para dar um nozinho. Venho no próximo pontinho. Até eu chegar nessa. Agora, aqui eu dou um nozinho. Dou mais um nozinho de segurança. Passo essa sobrinha pra frente. E dou mais um nozinho pra ter certeza que não vai soltar. E aqui, olha, eu já posso cortar o meu fio. E ficou pronto o nosso suplá retangular do jogo americano luxo. Olha como fica lindo, não tem o risco de ficar torto, tá? Fica um retângulo perfeito. E eu vou passar a medida dele para vocês. Ele ficou com uma medida de 48 de largura por 32 de altura. Agora, só falta a gente colar a aplicação. E agora aqui, pra gente colar a aplicação, a gente vai colocar aqui um plástico, uma sacolinha ou alguma coisa plástica pra gente não transferir cola aqui pra escrivaninha. E eu vou colar a aplicação no cantinho inferior aqui, olha, do lado direito da peça, para não atrapalhar a disposição das peças no jogo americano. Normalmente a gente coloca o prato na parte central, o garfo do lado esquerdo, a faca do lado direito e a colher também do lado direito, caso seja necessário colher, e a taça sempre do lado direito, acima da faca e da colher. Então, pra gente não atrapalhar a distribuição da mesa posta, eu vou colocar a aplicação do lado direito na parte inferior, que aí a gente tem espaço suficiente para taça, faca e colher, pratos e garfo, tá? E para colar a aplicação é bem fácil, a gente vai posicionar a florzinha do ladinho que a gente quer. Eu vou pôr bem no cantinho, encostando aqui, olha, no acabamento.
e a gente vem aplicando a cola. Passa a colinha. Arruma do ladinho certinho que a gente quer que fique. Espera um pouquinho secar e vai colocando, vai passando cola e colando a aplicação exatamente onde a gente quer que ela fique. Eu vou terminar de colar aqui minha aplicação, é só passar cola. Eu vou passar bem devagarzinho, porque como a pecinha é vazada e eu quero que ela fique bem certinha aqui do ladinho, eu vou passar bem devagarzinho. Vou concluir então aqui só a cola da aplicação e volto com vocês com a peça concluída. E ficou concluído o lugar americano luxo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!